problema não é você ficar velho no teu RG. O problema é teu espírito envelhecer. O problema não é você morrer. O problema é você morrer e ainda estar vivo. Esdras capítulo 3, versículo 10 e 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentardos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre sobre Israel. O livro de Esdras é um livro de recomeço. O povo de Israel havia perdido tudo, seu país havia sido destruído, o templo havia sido destruído, muita gente morreu, muita gente foi cativa para a Babilônia, e lá eles passaram no cativeiro eles passaram lá 70 anos, 70 anos, onde eles não podiam ser quem eles eram. Eu não sei se você já passou por alguma fase na tua vida, eu não sei se você já passou por alguma situação na sua vida, que o aperto foi tão grande, que a vergonha foi tão grande, que a humilhação foi tão grande, que a derrota foi tão grande, que o golpe do inimigo sobre você foi tão grande, que você se desconfigurou por completo. Trocaram as roupas deles, sepultaram seus nomes de judeu, deram nomes babilônicos para eles. Eles eram proibidos de adorar, eles eram proibidos de orar, eles eram proibidos de seguir as leis de Deus. Eles ainda eram judeus, mas não conseguiam ser quem eles eram. Tem muitas situações que a gente passa, que a dor é tão grande que você acaba esquecendo quem você é. E o teu único objetivo nesses dias sombrios é que você tem que sobreviver. Mas havia uma profecia sobre aquele povo, que depois de 70 anos, aquele cativeiro ia acabar, eles iam voltar para Israel, para a Terra Santa, e eles iam poder ser o povo de Deus de novo, eles iam poder ser quem eles eram. E aqui, quando você abre o livro de Esdras, o livro de Neemias, você está vendo tudo isso acontecer. São livros de recomeço, porque nenhuma dor dura para sempre, nenhum cativeiro dura para sempre, nenhum problema é eterno, nenhum deserto dura para sempre. Mesmo um cativeiro que durou 70 anos, teve um momento que ele teve que terminar. Essa palavra é para alguém que está me assistindo. Deus vai te tirar disso que você está passando já há muito tempo. Deus vai te tirar dessa vergonha que você está passando há muito tempo. Deus vai te tirar dessa humilhação que você está passando há muito tempo. Você vai voltar a ser o que era. Você vai voltar a ter paz. Você vai voltar a ter saúde. Você vai voltar a ter fé. Você vai voltar a ter autoestima. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ser feliz. O tempo do teu cativeiro está acabando. Amém? Diga isso, profetize isso. O tempo do meu cativeiro está acabando. Então o povo está adorando a Deus. Eles estão dizendo: Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. A misericórdia dele ainda está sobre a sua vida. As mãos dele ainda está estendida em tua direção. A presença dele ainda é contigo. Apesar de tudo que tu passou, apesar de tudo que tu enfrentou, apesar de todo esse tempo de sofrimento, ainda há uma misericórdia de Deus sobre você. O povo estava dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque eles perderam patrimônio, perderam a casa, perderam o templo, perderam a dignidade, perderam as suas roupas, perderam seus nomes. Mas mesmo assim aquele povo ainda foi no território do inimigo conservado. Apesar de tudo que você passou, a misericórdia de Deus não deixou você tirar a sua própria vida. A misericórdia de Deus não deixou uma tragédia maior acontecer contigo. A misericórdia de Deus não deixou que você perecesse
Você passou pelo desemprego, passou pelas dívidas, passou pela traição, passou pelas injustiças, passou pela falência, perdeu algumas pessoas amadas, algumas que se diziam amigas viraram as costas para você, mas mesmo assim Deus foi misericordioso contigo. Você está me assistindo, eu não sei de onde você está, coloca aí a cidade. Se você está de outro país, a misericórdia de Deus, a mão de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus ainda está agindo na sua vida. Deus está dizendo para você: pare de se lamentar, pare de chorar e comece a dizer que eu sou bom na tua vida, porque eu estou permitindo um recomeço. Não importa se você tem 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, se você ainda está vivo, Deus ainda tem planos para você. Eles estão recomeçando a vida. O templo de Salomão foi destruído, a arca foi levada, o ouro foi roubado, e agora eles têm que recomeçar tudo do zero. E nesse momento aqui que nós estamos lendo, eles estão começando o alicerce do segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, não mais o Templo de Salomão. Aquele glorioso templo foi destruído pelos babilônios, e agora todo o povo está reunido, não porque as paredes do templo foram levantadas, não porque as portas estão sendo colocadas, não porque o santo dos santos está pronto, não porque os sacrifícios estão voltando, a adoração, não. Eles estão reunidos porque eles conseguiram dar o primeiro passo do recomeço. Eles colocaram o alicerce do templo, e enquanto eles estão colocando o alicerce do templo, eles estão louvando a Deus, adorando a Deus, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você está precisando de uma restauração, se você está precisando de uma restituição, se você está precisando de um recomeço, não espere a obra ficar totalmente pronta na tua vida. Nos primeiros sinais que tu tiver, que Deus está recomeçando a tua história, que Deus está reescrevendo a tua história, nos primeiros passos que você der, você ainda está com lutas, você ainda está com nome sujo, você ainda está com dívidas, teu casamento ainda está com problema, você ainda tem sido atacado pelo inimigo no teu trabalho, mas Deus está te dando graça para você colocar alicerces no recomeço da tua vida. A tua vida já não está mais piorando, ela está melhorando aos poucos. Tem gente que ela diz assim: quando todos os meus problemas se resolverem e a minha bênção chegar, eu vou adorar a Deus. Quando tudo estiver restaurado, eu vou adorar a Deus. Quando tudo estiver edificado, eu vou adorar a Deus. Quando Deus me restituir tudo em dobro. Não, eles estavam aqui adorando a Deus. Eles estavam dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para. Não havia templo ainda, havia apenas o alicerce. Era pouco, mas algo já estava acontecendo. Eles já não estavam mais na Babilônia, eles já não eram mais escravos, eles podiam se vestir como judeu, eles podiam comer comida de judeu, eles podiam guardar o sábado, eles podiam agora se encontrar no lugar para adorar a quem? As coisas estavam melhorando. Quando Deus começar a melhorar a sua vida, quando Deus começar uma obra na sua vida, diga assim: eu creio que Deus começou uma obra na minha vida. Todo dia pela manhã, todo dia à noite, nas suas orações, diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Escreva aí nos comentários: Deus é bom e a misericórdia de Deus dura para sempre. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado. Olha só, eles louvavam ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Alicerce. Geralmente as pessoas fazem festa quando a casa toda está pronta. Você já viu alguém fazer festa por causa que começou o alicerce da casa? Quem aqui tem a sua casa própria, levanta a mão. Tu fez alguma festa? Tu reuniu os teus vizinhos, tu fez um churrasco. Vem cá, vizinha, por que você está louvando a Deus? Vem cá, vizinha, por que você está louvando a Deus? Não, porque eu comecei os alicerces da casa. A gente só celebra quando tudo está pronto.
Uma irmã tua entrava em contato contigo: mano, eu quero ir na tua casa. Um irmão teu, um parente teu, um amigo teu, você falava assim: não, ainda não vem. Ainda não vem porque ela está em obra. Ainda não vem porque ainda não está pronta. Eu ainda não coloquei o reboco, eu ainda não coloquei o piso, eu ainda não coloquei as janelas, eu ainda não coloquei os móveis. Mas Deus está dizendo: não espere as coisas ficarem prontas. Se a murmuração atrasa a bênção, a gratidão acelera a bênção. Por mais insignificante que seja, olha aqui para mim, por mais insignificante que sejam as tuas conquistas são as tuas conquistas, e se você não aprender a celebrar o que é importante para você, você sempre vai ficar dependendo do que os outros acham, do que os outros pensam, dos que os outros imaginam, da opinião das pessoas. Eles estavam fazendo uma festa para um alicerce. Todo o povo estava reunido: sacerdotes, levitas, homens, mulheres, crianças. O que é que tinha ali? Não tinha nada, mas tinha um símbolo. Aquele alicerce estava dizendo: eu estou recomeçando. Às vezes Deus dá um sinal de algo na tua vida, você ignora, você fica triste. Ou então Deus começa a fazer algo na tua vida, mas você entra no maldito ciclo de ficar se comparando com os outros. Depois de tanto aperto, você conseguiu comprar uma moto usada. O problema é que o teu amigo comprou um carro novo, e agora, mesmo tendo uma moto para usar, você não usa, porque você tem vergonha de chegar diante da tua família, diante do teu trabalho, e mostrar a tua moto, porque alguém do teu ciclo ou familiar, ou do teu ciclo de amizade, tem um carro do ano, e você engrandece a conquista dele, desmerece a sua. Você entrou no teu apartamento, entrou na tua casa, mas é financiado. Alguém já quitou. Você tem que entender que Deus está colocando alicerces na tua vida. Cada coisa que Deus começa na nossa vida, Ele quer. Deus, olha aqui para mim, Deus não é um Deus que quer o seu louvor só quando coisas grandes acontecem. Ele quer que você agradeça, louve a Ele por cada detalhe da tua vida, porque foi isso que Ele fez. Lá no livro de Gênesis, quando Deus está começando as coisas, Deus não esperou tudo ser feito para Ele dizer que era bom. Todo dia Ele fazia uma obra. Todo dia Ele fazia uma obra. Primeiro dia, haja luz, e Ele disse: a luz é boa. Não havia oceanos, não havia estrelas, não havia sol, não havia peixes no mar, não havia Adão e Eva no paraíso caminhando com Ele, mas havia luz. E Deus disse que a luz era boa. E se você for ler o primeiro livro da Bíblia, você vai ver que cada dia que Deus faz uma coisa, Ele celebra. Ele diz: isso é bom. Como Deus não tinha ninguém com Ele, mas Ele tinha a sua própria companhia. Se você é uma pessoa que não tem apoio de muita gente, se você é uma pessoa que mais tem gente para te perseguir do que para te honrar, aprenda a celebrar sozinho. Se você tiver que ir no shopping sozinha fazer suas compras, se você tiver que ir num restaurante sozinho, você não tem ninguém, você tem Deus, Ele está te abençoando. Amém? Diga: Deus está me abençoando. O versículo 12 diz: porém muito dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos. Veja bem, olha aqui para mim, entenda a cena. Enquanto está acontecendo toda essa festa por causa do recomeço, enquanto está acontecendo toda essa festa por causa dos alicerces do templo, alguns homens que tinham ido para a Babilônia, eles ficaram lá quantos anos? 70 anos. Então imagina, você é uma criança judia, e você é levado cativa para um outro país. Digamos que você tenha, quando você foi para a Babilônia, você tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos. 70 anos depois você volta para a tua terra. 70 anos depois, se tu foi com 10, agora tu tem, se tu foi com 10, agora tu tem quanto? 80. Se tu foi com 15, agora tu tem 85 anos. Se tu foi com 20, agora tu tem 90 anos. A Bíblia fala que enquanto está tendo essa festa, esses homens, que quando eles saíram de Israel, eles já tinham entendimento da grandeza de Deus, eles chegaram a entrar no templo de Salomão, com todo o seu ouro, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com a arca da aliança. Eles voltam agora, não tem mais templo, não tem mais nada, só cinzas.
Alguns têm 75 anos, alguns têm 80 anos, alguns têm 90 anos, mas a memória de 70 anos atrás ainda está guardada na cabeça. E quando eles veem que os jovens estão colocando o alicerce, estão cantando, eles que viram o primeiro templo e começaram a comparar o templo do passado com o templo. A pior coisa, olha aqui para mim, a pior coisa que tem na tua vida é você comparar o teu passado com o teu presente. Pior coisa que tem é você comparar um trabalho que você teve alguns anos atrás com o trabalho que você tem hoje. Os lugares que você esteve lá atrás com os lugares que você está indo hoje. O dinheiro que você tinha lá atrás com o dinheiro que você tem hoje. Isso vai tirar a tua alegria. Uma das coisas que você jamais deve fazer é comparar o teu passado com o teu presente. Senão você não vai ver graça na vida. Então quando eles compararam o templo de Salomão, construído pelo homem mais poderoso, rico e sábio de toda a história da humanidade, com aquele simples alicerce que estava começando, eles ficaram decepcionados. Os velhos se reuniram, os idosos se reuniram, os sacerdotes idosos, os levitas idosos, os homens idosos começaram a conversar e começaram a comparar, e eles começaram a chegar à decisão de que aquele templo que eles estavam começando não chegaria aos pés do templo que Salomão construiu sozinho. E quando eles comparam o passado com o presente, eles ficam com um sentimento de frustração, ingratidão, murmuração. O problema não é você ficar velho no teu RG. O problema é teu espírito envelhecer. O problema não é você morrer. O problema é você morrer e ainda estar vivo. Não eram os jovens. Os jovens estavam felizes, sabe por quê? Porque os jovens nasceram no cativeiro, os jovens nasceram na lama, os jovens nasceram na humilhação, os jovens nunca tiveram um templo, então eles estavam vendo o primeiro templo. Quando você não tem nada e alguma coisa começa a acontecer na sua vida, você fica feliz. Quando você tem um patamar e você tem que recomeçar lá de baixo, se você não tiver visão espiritual que Deus vai fazer algo novo na tua vida, amém? Você fica frustrado. Estou com um carro, mas eu já tive um carro melhor. Estou com um emprego, mas eu já tive um salário melhor. Estou com um negócio, mas o meu negócio anterior de 20 anos atrás eu ganhava mais dinheiro. Casei de novo, mas a mulher que eu estou, o marido que eu estou, não é como o que partiu. Tenho dinheiro, mas não tenho juventude para desfrutar. Tem uma frase que diz que quando você é jovem, você tem todo o tempo do mundo, mas você não tem dinheiro para desfrutar a tua juventude. E quando você é idoso, você tem dinheiro, mas não tem tempo. Eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: bispo, meu pai está com uma idade, e ele fica triste. Mas por que ele fica triste? Não, ele tem uma aposentadoria de quase 10 mil reais, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Eu fiquei pensando nisso, né? Ele gostaria de ter esse dinheiro quando ele era jovem. Agora ele tem um dinheiro, olha como é que a vida, olha como é que é o paradoxo da vida. Olha como você tem que colocar o tempero do Espírito Santo, da presença de Deus, de Jesus, do Evangelho, para você entender cada fase da sua vida. Agora ele tem aposentadoria que menos de 1% de brasileiros têm. Os filhos estão adultos, os netos estão adultos. Ele pode viajar, ele pode comprar alguns confortos, mas pelo fato de ter o dinheiro e não ter a juventude, a pessoa fica frustrada, porque ela compara presente com o passado. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram. O que eles fizeram? Como pode, diante da mesma coisa, enquanto alguns estão rindo, outros estão chorando? Como pode, alguns estão realizados e outros estão frustrados, alguns estão alegres e louvando a Deus, enquanto outros estão murmurando, diante da mesma coisa, todos juntos. Alguns olham e dizem: que maravilha, outros olham e dizem: que droga, o que a gente tinha antes era melhor. Você já notou que a maioria das nossas coisas na nossa vida depende da nossa visão, da nossa perspectiva? Tem gente que daria tudo para estar no seu lugar. Tem gente que está agora no hospital, ligada a aparelhos. Tem gente que está numa cama, que gostaria de sentar numa cadeira. Tem gente
que gostaria de sair da cama do hospital e sentir a chuva de novo no seu corpo, o frio no seu corpo. Tem gente que daria de tudo para pegar um ônibus de novo, poder vir na igreja. Tem gente que daria tudo para ter a roupa que você tem, o que você vai comer hoje à noite. Tem gente que daria tudo para ter o salário que você tem, o trabalho que você tem, porque tem gente que realmente não tem nada. Mas Deus está fazendo alguma coisa na tua vida. Deus está fazendo alguma coisa na tua vida. Eu dou valor a cada coisa que Deus faz na minha vida. Para mim, você que é daqui desde o começo da igreja, você sabe, para a gente reformar essas paredes, eu demorei 4 anos para emassar uma parede de uma igreja. 4 anos. Ainda não consegui trocar o forro, ainda não consegui trocar o piso, ainda não consegui fazer o hall de entrada, ainda não consegui trocar essas cadeiras. Tem muita coisa que eu queria que eu ainda não consegui, mas eu celebro cada coisinha que eu conquisto, tudo. O primeiro livro que eu lancei, eu só pude lançar digital. O segundo que eu lancei hoje, eu estou lançando digital e físico. Então eu vejo que as coisas estão melhorando, eu estou avançando. Esse é o bom de você cuidar da sua vida. Você não se compara com ninguém, porque no momento que você começar a comparar com alguém, ou comparar o teu passado com o teu presente, Deus começa a fazer algo novo, mesmo pequeno. E ao invés de você se alegrar, você chora como eles. Eles eram idosos. Eu pergunto para você, a vida deles estava melhor agora, ou quando eles não tinham nada, eram escravos lá na Babilônia? Não estava melhor agora? Eles não tinham voltado. Olha só, a misericórdia de Deus foi muito na vida desses idosos. Apesar da idade avançada, eles não morreram no cativeiro da Babilônia. Eles conseguiram voltar idosos para serem sepultados na sua pátria. Tem senhorinhas que vêm aqui na igreja. Tem uma senhorinha que ela tem 9 anos, 90 e poucos anos. Ela vem aqui na igreja. Esse meu dedo aqui é mais grosso do que ela. De vez em quando eu falo para Amanda, a misericórdia de Deus na vida dessa senhora é muito grande, né? Porque teve a pandemia e morreu foi gente. E gente rica, gente do dinheiro. E ela sobreviveu. Sofreu uma queda, machucou um braço. O filho falou, mamãe não vai resistir, mamãe não tem condição de passar por uma cirurgia, bispo não tem. Eu falei, olha, sei não, hein? Eu acho que a tua mãe ainda vai enterrar muita gente, hein? Mas bispo, só vai lá em casa. Fui lá em casa, uma ferida no braço dela enorme. 1 mês a ferida não melhorava da queda que ela teve. 2 meses, 3 meses, está piorando. De repente, começa a cicatrizar. E ela ainda está por aí, vem aqui, a gente vai lá, leva uma cesta para ela. Eu falo, caramba, isso é misericórdia de Deus. A gente tem que ser grato só pela misericórdia. Olha que cena, olha que contradição. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram a voz com gritos de alegria. Uns levantaram a voz para chorar, outros levantaram a voz para agradecer. Uns levantaram a voz para murmurar, outros levantaram a voz para louvar a Deus. Eu posso escolher o que eu quero fazer da minha vida. Ou eu vou ser um amargurado, traumatizado, deprimido, ou eu vou ser feliz na presença do meu Deus. De maneira que não podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de longe. Olha aqui para mim, quem estava de longe vendo aquela cena não conseguia discernir se o povo estava feliz ou se o povo estava alegre, porque uma parte estava louvando e outra parte estava chorando. Deus te trouxe aqui para te fazer diferente. Foi por causa desse templo que eles começam a fazer aqui em Esdras. Esse templo só vai ficar pronto com o profeta Ageu. Por isso que tem aquele versículo que muita gente usa ele como um versículo motivacional, quando você quer falar que Deus vai fazer algo maior, mais do que foi a primeira vez. Por isso que Ageu, lá no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele lança a profecia: minha prata, meu é o ouro. Deus está dizendo para o povo, eu sou mais rico que Salomão.
Esqueçam a riqueza de Salomão, porque eu sou mais rico do que ele. Ele só foi o que foi porque eu dei para ele. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a... Deus não disse que a casa ia ser maior. Deus não disse que ia ter mais ouro na casa. Deus disse: a glória desta última casa será maior. Não importa o tamanho, não importa a condição, não importa a idade, não importa a capacidade. Deus está dizendo: tudo é meu e a minha glória vai estar contigo por todos os dias da tua vida. E a segunda glória dessa última fase, ou da segunda fase, ou da terceira fase, ou da quarta fase da tua vida, vai ser maior do que a primeira. Tem gente que fala assim: poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje quando eu era jovem. Não tem gente que é assim? Se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, eu ia longe. Bem, você nunca mais vai ser jovem de novo, mas você pode ter a glória de Deus com você. E você pode falar como Caleb, com 85 anos, para Moisés: estou forte ainda hoje. Declare isso: estou forte ainda hoje. Estou forte ainda hoje. Eu não tenho mais 16 anos, eu não tenho mais 18 anos. As roupas já não caem tão bem em mim. Tenho que passar um pouco mais de maquiagem no meu rosto. Deixa eu te falar uma coisa: eu estou olhando os cabelos brancos do Senhor. Eu sou que nem um senhor. Sempre que eu vou no barbeiro, sempre que eu vou cortar o cabelo, falo assim para mim: bispo, o senhor não quer pintar o cabelo? Eu falo: não. Eu passei muita coisa para me ter esses cabelos brancos. O diabo já quis me matar muitas vezes. Desde quando eu era criança, o diabo já tentou me matar várias vezes. Esses cabelos brancos, que para muitos são incômodos, para mim são testemunhos da misericórdia e da glória de Deus. Espero um dia ter uma cabeça bem branquinha, que nem a do Senhor, viu? Assim, ó. Não mexam com os meus cabelos brancos. Eles são testemunha que Deus tem sido misericordioso para comigo. Estou falando dos homens. As mulheres ficam à vontade para pintar da cor que quiser. Estou falando de mim, somente de mim. Não tem nada a ver com doutrina, nada. Pinta de azul, pinta de vermelho, pinta de preto, pinta de louro. Faça o que você quiser do seu cabelo. Eu deixo meus branquinhos assim.